Graça e paz. Que Deus abençoe você grandemente. Ontem, não só ontem, mas essa semana passada, estava conversando com Deus, o Senhor falando comigo sobre os criadores, né? Os criadores de carro, de barco, os criadores de casa, os criadores que fazem as estruturas de prédios, pontes. Ele estava conversando comigo sobre isto, até mesmo sobre oficinas. Sim, as oficinas. Depois que o Criador ele faz a sua obra, tem a oficina para estar com a manutenção. Mas não é só sobre isso que o Senhor estava falando comigo, sobre as estruturas, sobre os Criador. Porque ele também criou os céus e a terra, ele criou esse planeta, ele me criou, criou você. Para que conhecer mais do que a sua criatura, do que o Criador? Porque assim é com a marca de carro, né? Quem fabrica a Ford, quem fabricou a Ford? Para que mais conhecer o coração, conhecer esta marca do que o próprio Criador? Muitas vezes nós levamos os nossos carros para as oficinas porque ele começa a quebrar ou fazer a manutenção diária. Mas como você anda com o seu Criador? Como você está com o seu Criador, com o nosso Deus, com o Senhor Jesus? Você tem procurado a oficina de Deus, que é a igreja? Porque é ali que você vai quebrado. Ali, às vezes, você está com o coração partido, com a alma ferida, o espírito abalado, a mente perturbada. Você está todo errado. Tudo está dando errado, tudo acontece ao contrário daquilo que você imagina. Porque assim também é com o carro, você está ali trabalhando ou você está passeando, daqui a um pouco aquele carro ele começa a falhar e vai falhando e você não sabe o que fazer, aonde, às vezes acende a luzinha no painel de uma coisa, de outra, mas nós não temos luzes para acender, para identificar aonde está o erro. Mas muitas vezes o nosso corpo ele começa a dar sinal de que há algo errado conosco. Aí nós procuramos um médico. Vamos no médico para fazer os exames, para ver o que há conosco. Às vezes é um problema no coração, às vezes é no pulmão, nos rins, no fígado, não importa onde, às vezes no nosso cérebro, até mesmo emocional, né? Porque muitas pessoas hoje estão na depressão. Muitas pessoas se abalam com tudo isso que está acontecendo, com as guerras, porque na palavra de Deus diz que nós vamos ouvir rumores de guerra, mas ainda não é o fim dos tempos. Mas muitos já estão dizendo que não é ainda, irmãos. Tem muitas coisas para acontecer, mas não é sobre isso que Deus está falando comigo e com você. Ele está falando sobre o Criador. Você conhece o seu Criador? Você tem ido até Ele dizendo: Pai, restaura o meu coração, restaura a minha alma, restaura o meu espírito, restaura o meu corpo, porque tu conheces mais do que qualquer pessoa. Porque o mecânico, ele vai, pega um aparelho, ele vai atrás para ver onde está o erro. Assim é no hospital. Nós vamos, os médicos fazem os exames, aparelho daqui, dali, para ter o diagnóstico de onde está o erro no nosso corpo. Onde está a doença, se não tiver. Mas os criadores, muitos vão direto no ponto, porque ele já sabe o que ele criou, aonde está o defeito. Assim é Deus conosco, assim é o Senhor Jesus comigo e com você. Ele não só nos criou, mas ele quer nos abençoar, ele quer cuidar de nós, ele quer nos curar, ele quer nos libertar, ele quer que nós estejamos sempre na oficina dele, que é na igreja, ou estando em comunhão com ele, dentro da sua casa, no seu trabalho. Ele quer que nós estejamos todo instante, todo momento, todo segundo, milésimo, conversando com ele. Se chegue a Deus, conte os seus problemas. Deixe Deus te consertar. Deixe Deus te tirar desta vida miserável, desta vida de prisão, desta vida de escassez, desta vida da tua alma sendo quebrada, partida,
abatida, ferida o seu coração. Saia das drogas, saia da bebida, saia do roubo, saia do vício. Saia, larga tudo e vem para Jesus, pois Ele está de braços abertos para cuidar de você. Pois Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é a morte, Ele é a vida, Ele é a ressurreição. É por Ele que nós temos que andar. É para Ele que a nossa alegria tem que ser. A minha alegria e a sua alegria tem que ser dEle, e tem que vir dEle, e tem que ir para Ele. Pense bem nessas palavras. Que Deus te abençoe grandemente. Que Ele venha derramar sobre você o seu Espírito Santo. Fique em paz, em nome de Jesus.